Lênio, Milei, os argentinos e essa coisa toda, e escrevi um texto ontem sobre esse mito de que os argentinos são mais politizados. Como tem, E eu acho... e vou ter... Hã? Depois, desculpe, conclui que eu tenho um gancho para isso. Tá. E meu argumento é esse, sempre foi uma coisa assim de cientista político meia boca, jornalista e principalmente gente que vai lá passar uma semana, pega um táxi, arrisca no Portunhol e o taxista fala umas coisas, tal, né, que o taxista daqui não fala, mas principalmente essa visão deles ainda como europeus, brancos e civilizados. E o deslumbre, como se todo mundo fosse o Ricardo Darín. E a gente está vendo agora, elegeram não dá nem para definir, libertário, mas a gente viu, é um fascista que conversa com um cachorro que morreu e cujo sêmen ele usou para clonar, o DNA usou para clonar, mais 4 cachorros que também são mastins e têm nomes de economistas liberais. Enfim, é isso aí. Queria saber se você concorda com essa visão ou se acha que eu estou sendo maldoso com os argentinos. Ao contrário, você está sendo científico. Vou contar para vocês essa história. Um dos livros mais importantes que eu li na década de 80, vou sugerir a leitura, o livro chama O Caráter Nacional Brasileiro, a História de uma Ideologia, que exatamente desmitifica esse caráter do argentino, do brasileiro, do europeu, do alemão, blá, 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 de que os argentinos têm sangue quente, não sei o quê. O Brasil é um país mais violento, inclusive, eu não consigo entender. Aí o Dante Moreira Leite, em 1954, escreveu pela editora, lançou pela editora Pioneira, a capa é cor de vinho, nem sei onde está, mas eu tanto estudei esse autor, sei até a capa dele, que é cor de vinho, o caráter nacional brasileiro. E que ele faz uma crítica ao Gilberto Freire e etc., que criaram esse mito do homem cordial, critica também o Sérgio Buarque, enfim, ele faz uma crítica a essa visão de que existem estereótipos, né? Desses estereótipos do tipo, aí é eu que estou dizendo agora, que é o raciocínio do varejo transportado para o atacado. Isto é, eu vou na Argentina, converso com... E olha que nós não combinamos a pauta, hein, Kiko? Isso que você está dizendo é absolutamente correto, é o raciocínio do varejo que é transportado para o atacado, que é a ideia de você conversar com um taxista e sai de lá deitando cátedra sobre os argentinos. Não existe essa coisa de o brasileiro, o lagarto. Não existe um lagarto em geral. Isso está num texto do Heidegger, num livro chamado O que é uma Coisa, e tem um outro livro, Introdução à Filosofia, do Martin Heidegger, quando ele mostra que não existe um lagarto em geral, uma coisa em geral, assim como não existe os brasileiros, isto é uma questão metafísica, e que só existe um dado brasileiro, um dado argentino. E é muito importante isso que você está dizendo, porque todos os dias jornalistas, jornaleiros, radialistas, concertadores de rádio, políticos e não políticos, religiosos, apóstatas, etc., dizem por aí, os alemães, que são muito, os americanos, que são muito, o livro do Dante acaba a pau com isso. Eu fiquei tão apaixonado por esse livro que eu escrevi minha dissertação de mestrado da década de 80, exatamente a partir dos estereótipos criticados por ele, faço uma junção com Ludwig Wittgenstein,
das investigações filosóficas e consigo mostrar que, com uma pesquisa empírica que fiz, que, de fato, Dante tinha razão, Wittgenstein tinha razão, que isto são estereótipos, que são raciocínios de varejo transportados para o atacado. Portanto, é um mito argentino ser X, é um mito brasileiro ser Y, é um mito baiano ou carioca. Existe, eu até brinco, que eu já escrevi sobre isso, que é um mito municipal, que as pessoas dizem, as mulheres de Pirassununga, como se elas fossem, como se ser de Pirassununga ou qualquer cidade tivesse uma ontologia, como se viesse uma essência de argentinidade, uma essência de alemanidade, uma essência de brasilidade. Isto é puro mito, pura mitificação, isto é ideologia, que no fundo é sempre um discurso para enganar. Perfeito. É feito especialmente também para governos se fazerem propaganda de si mesmos, né? O homem brasileiro, a mulher brasileira. Nós deveríamos aqui agora, né? Nós deveríamos cobrar caro por isso, viu? Por exemplo, devia dobrar os superchats aí, porque o que nós estamos fazendo não se faz na televisão brasileira ou nas redes sociais. O que nós estamos fazendo aqui, eu estou falando muito sério, o que nós estamos fazendo aqui é uma discussão profunda sobre as raízes dessas enganações cotidianas que andam por aí, que são as mistificações e as mitificações.